Essa é a apresentação do trabalho de sistemas mecânicos para energia eólica e é o resumo do capítulo 2. Se trata sobre o vento, né? Esse trabalho é feito por mim, Douglas Cavalcante, sobre o curso de Engenharia de Energias Renováveis. Tá. O primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre as escalas do movimento do ar. Ele pode ser subdividido em quatro escalas, né? Que é a circulação geral, a escala sinóptica, a mesoescala e a microescala. A circulação geral ela pode ser dividida em semana a anos, a sinóptica de dias a semanas, a meso de minutos a dias e a micro de segundos a minutos. Como um exemplo dessa escala, eu posso citar que na circulação geral a gente tem os ventos de movimentos, tem correntes de vento, que são chamados ventos alísios. Já para a escala sinóptica, a gente pode falar sobre os ciclones, os anticiclones e também sobre os furacões. A mesma escala, a gente pode citar como exemplo tornados temporais e algumas brisas. Já a microescala é uma coisa mais rápida, né? A gente pode falar sobre turbulências e rajadas. Falando sobre a radiação solar e terrestre como causa do vento, né? A gente sabe que o Sol ele aquece a superfície da Terra de forma desigual. Isso provoca o fluxo dos ventos, né? Ele tem uma temperatura na sua superfície em torno de 5.500 Kelvin e fornece uma energia em forma de radiação, né? Essa energia que ele fornece é em torno de 1 kW por metro cúbico. E ainda sobre a radiação solar, a gente pode falar sobre o índice de albedo, que ele é a relação entre a radiação que é refletida pela superfície e o fluxo incidente. Ele é dividido assim, em porcentagens. Assim, quanto maior o potencial de reflexão da superfície, maior vai ser a porcentagem do índice de albedo. Como exemplo, a gente pode citar a neve, que seu índice de albedo vai de 70% a 95%. E como na sua base, né, um exemplo que eu posso citar, que ele absorve mais do que reflete, é o oceano, que vai entre 2% e 7%. Agora sobre os movimentos do ar que são causados pelo gradiente de pressão. A gente pode, como eu citei anteriormente, né, o aquecimento ele se dá de forma irregular na superfície da Terra. Esse aquecimento que ele é diferenciado da atmosfera, ele vai provocar gradientes de pressão atmosféricas, e esses são responsáveis pelos movimentos das massas de ar, né? Para entender esses movimentos do ar, a gente considera um volume, é, um volume de controle, né? Que tem uma seção transversal unitária e o comprimento dele vai ser o ΔX, né? E o P vai ser a pressão em uma ponta e na outra ponta vai ser o P mais o gradiente de pressão. Como o ρ vezes o ΔX vai ser a massa do volume que é considerado, né? Porque o ρ vai ser a massa específica do ar. A força resultante por unidade de massa na direção x vai ser essa que está na tela, que é Fx igual a menos 1 sobre ρ, ΔP sobre ΔX, onde o ρ vai ser a massa específica do ar em kg por metro cúbico, ΔP é a diferença de pressão em newton por metro quadrado e ΔX o comprimento do volume de ar. Agora, falando um pouco sobre a força Coriolis. A força Coriolis, ou então o efeito Coriolis, é a aceleração aparente que é provocada pela rotação da Terra. E ele tende a desviar todo objeto. Ele vai se mover livremente na superfície da Terra. Né? Ele é uma importante força que ela afeta o movimento do vento e vai alterar a sua velocidade. Principalmente vai alterar, além da velocidade, a direção. Como a gente sabe, né? É, e a ciência já provou isso inúmeras vezes, a Terra é uma esfera que gira em torno do seu próprio eixo com uma velocidade tangencial de cerca de 1.600 km por hora, isso levando em conta o Equador. Desse jeito, um objeto que é situado
no Equador ele vai ter uma velocidade tangencial maior do que um outro objeto que é situado mais próximo a algum dos polos, né? E portanto essa rotação dos dois objetos vai ser a mesma, ou seja, mesmo a rotação do objeto sendo a mesma, um objeto que vai estar no Equador vai ter uma velocidade tangencial maior do que o situado nos polos. A força Coriolis sobre unidade de massa ela é dada por essa equação, que C é igual a 2 ômega V seno de θ. Esse efeito sobre o ar ele causa movimentos circulares ou espiras que ele vai estar em torno do seu eixo de pressão. Aí que tem falando que cada variável significa onde o ômega é a velocidade angular da Terra, que é cerca de 7,29 vezes elevado a 5 radianes por segundo, o V é a velocidade da partícula, que está sendo analisada, e o θ vai ser a latitude. Tá. Agora abordando um pouco sobre o vento geostrófico, né? Ele, ele ocorre na atmosfera superior, onde não vai existir atrito do solo e apenas vai acontecer o que a força Coriolis vai causar um gradiente de pressão. Como a gente viu anteriormente, o gradiente de pressão causa o movimento dos fluxos de ar. Agora falando um pouco sobre o vento de gradiente, né, que foi o que eu falei anteriormente, mas agora na parte dos ciclones e dos anticiclones. Aqui nessa imagem a gente pode ver que tem um ciclone, na verdade são dois ciclones, né? Eu vou explicar porque que eles são dois ciclones, como que eu sei, baseado somente no formato deles. Tá? O vento geostrófico ele é aquele que é resultante do balanço entre as forças de Coriolis e o gradiente de pressão, como eu falei anteriormente, né? Aí a gente considera no caso de fluxos paralelos, o fluxo paralelo às isóbaras em rotas curvilíneas. Ou seja, a gente considera que as rotas são círculos fechados. Essa situação ela vai ocorrer, na verdade, todos os sistemas de movimento de alta e de baixa pressão. De forma similar, o vento geostrófico ele vai causar um balanço entre a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis, né? Só que devido à curvatura do fluxo, o ar vai experimentar uma força centrífuga F, que vai ser a velocidade de massa, que ela é dada por essa equação, né? Que é F C igual a V quadrado sobre R, né? Onde o V é a velocidade do vento, em metros por segundo, e o R vai ser o raio da curvatura da roda, que vai ser dado em metros, né? Estes movimentos de ar eles são conhecidos como movimentos de gradiente. Tá bem. Se, se a gente se a gente vê nessa figura aqui, como a gente pode ver nessa figura aqui da direita, é mostrado o fluxo que ele está em torno de um centro de baixa pressão, com um raio de curvatura R, que está localizado no hemisfério sul. A força do gradiente de pressão, que é a força Fx, que ela está sobre a partícula, ela atua para dentro em direção à baixa pressão, enquanto que a força Coriolis C ela vai atuar em oposição à força de pressão. Obviamente, a força centrífuga, que é a F, que foi testada na slide passada, ela vai atuar para fora. Nesse caso, essa equação de equilíbrio das forças, que é, como eu falei, por unidade de massa, ela vai ser dada por Fc, Fx, que é a força de direção X, igual a C, mais o meu Fc, que é a força de pressão. Tá bem. Aí, essa equação ela é chamada de equação do vento gradiente. Esse movimento é o chamado ciclone. Ou seja, o vento de gradiente é um vento não geostrófico que sopra paralelo às isóbaras. Como a gente pode ver, eu coloquei essas imagens aqui, uma do lado da outra, para a gente conseguir
para que a gente consiga comparar e ver como realmente é o formato que está sendo apresentado. A gente pode ver essas massas de ar estão indo no sentido anti-horário, como está aqui na velocidade V, e em direção ao centro de pressão. Agora sobre os anticiclones. Nessa figura da direita também estão representados os movimentos de ar em torno de um centro de baixa pressão. A gente observa que no hemisfério norte o movimento do ar ele é anti-horário, enquanto no hemisfério sul é horário. A gente nota que os movimentos do anticiclone na atmosfera superior, onde, então, hoje, como eu falei anteriormente, tem um efeito do atrito com o solo, dessa forma, a equação que foi apresentada era satisfeita, a direção do vento era paralela às órbitas, ou seja, trata-se de um vento de gradiente. A gente tem que, próximo à superfície, o movimento do ar em um ciclone ele é afetado pelo atrito com o solo. Ou seja, quando isso ocorre, se desfaz o equilíbrio da equação, né? Porque o ar ele vai ser freado pela força de atrito. E desse jeito, a força centrífuga, que é aquele Fc, vai diminuir. E o ar, consequentemente, vai fazer um movimento espiral em direção ao centro da zona de baixa pressão atmosférica. Como resultado disso, a gente tem essa figura da direita. No caso do centro de alta pressão atmosférica, o vento ele sopra em torno do, ele vai soprar em torno dele mesmo, como mostrado nessa figura, né? O balanço das forças ele vai ser alterado desse jeito e a força do gradiente de pressão Fx ele vai atuar para fora, enquanto que a força Coriolis, que é o C, ele vai atuar para dentro do centro. Essa força centrífuga Fc atua para fora. Esse é o movimento chamado de movimento anticiclone. Agora, falando um pouco sobre a circulação geral do vento, né? A radiação solar, como eu já falei anteriormente, ela vai ser a causa final do movimento da atmosfera, né? A gente tem que o eixo de rotação da Terra, como eu falei inicialmente, está inclinado em cerca de 23,45 graus com relação ao plano de órbita em torno do Sol, o que vai fazer com que a intensidade anual de radiação solar ele seja maior nas regiões equatoriais do que nas regiões polares, né? O movimento do ar provocado por essa diferença de temperatura, ele está sendo ilustrado nessa imagem, né? Tá. A gente pode entender que se a gente pegar esse GIF e dividir entre a gente pode ver que a gente pode ver que, como eu falei, o movimento vai estar de alta para baixa pressão, ou seja, vai sair do Equador, que vai em direção aos polos, e os polos vai retornar para o Equador. E a gente também tem que, próximo ao Equador, tem um cinturão contínuo de baixa pressão, que é relacionado à maior entrada de calor do Sol, que é conhecido como cinturão de calmarias, que é devido aos fracos ventos nessa região, né? Cada hemisfério vai ter três células individuais: a célula tropical, a célula temperada e a célula polar. As células tropicais elas produzem ventos sudeste no hemisfério sul e ventos nordeste no hemisfério norte, que são chamados de ventos alísios. Nas células temperadas, a direção dos ventos é quase inversa, prevalecendo o vento sobre o noroeste e sudoeste, isso respectivamente, né? No hemisfério sul e no hemisfério norte. Esses ventos são chamados ventos ocidentais e são separados por regiões de alta pressão, que são chamadas de regiões de calmaria. A terceira célula, que é a célula polar, ela é caracterizada por um anticiclone polar com ventos do leste. Só que, na realidade, o modelo das três células é muito complicado por efeitos sazonais e geográficos, né? Que esses efeitos sazonais são a variação de posição e a intensidade de cinturões de pressão que são causados por mudanças na posição da Terra em relação ao Sol durante o decorrer do ano, né?
Os efeitos geográficos, eles ocorrem devido à diferença nas propriedades físicas da água e na superfície da Terra, bem como na desigual distribuição dessas no planeta. Como eu falei, né, que a Terra está inclinada a 23,45 graus em relação ao Sol, isso faz com que o trópico receba mais insolação dos polos. O maior aquecimento já vai causar um aumento de pressão, que vai acarretar no fluxo de ar em direção de temperatura em direção ao fluxo de temperatura e pressão. Aí sobre a circulação secundária do vento. As circulações secundárias do vento elas ocorrem se os centros de alta ou de baixa pressão eles são causados pelo aquecimento ou pelo resfriamento da atmosfera inferior. E são exemplos das circulações secundárias: furacões, monções e ciclones extratropicais. Os furacões eles são ciclones tropicais com a velocidade do vento superior aos 80 metros por segundo. Eles ocorrem mais frequentemente nos meses de final do verão e início do outono. Eles derivam a sua energia do calor latente que é liberado pela condensação do vapor de água. As massas de ar, elas podem. é, Já as massas de ar, elas são quantidades grandes de ar e elas têm algumas propriedades que podem ser identificadas por sua homogeneidade, particularmente com respeito à temperatura e mistura, ou seja, a temperatura vertical e as variações da mistura são aproximadamente as mesmas ao longo da extensão horizontal da massa de ar, que vai apresentar dimensões de centenas de quilômetros. Né? Essas massas de ar elas podem ser divididas em três grandes grupos principais, de acordo com a região fonte, né? que é a massa de ar ártica, a polar e a tropical, que, como o nome sugere, é, vai ser de onde ela é originada. E situação secundária do vento. É, é isso. As circulações artificiais dos ventos, elas são pequena escala, né? Ou seja, são circulações maiores ou menores que são caracterizadas por ventos locais. O conhecimento dessas é importante para locais com potencial de conversão de energia eólica. E alguns exemplos que eu posso citar são brisas marítimo terrestres, ventos em várias montanhas, nevoeiros temporais, tornados, por aí vai. Essas são as referências que foi utilizado na confecção do trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção e bom dia.